sequência ao legado de 3 décadas do Escort. Era uma missão bem difícil, mas a Ford tinha de fazer e eles estavam entre a cruz e a espada. Eles tinham que buscar inovação, tinham que arriscar, mas ao mesmo tempo não havia margens para erros. E assim, com grande pressão sobre os ombros, nasceu em 98 o Ford Focus. Terceiro carro a trazer essa linha de design chamada New Edge na época, né? Caracterizada muito por esses arcos, interrompida por esses cortes posicionados de forma bem estratégica no design do veículo. Com 9 centímetros a mais de entre-eixos em relação ao Escort, era um carro bastante espaçoso e ele tinha uma missão bem complexa a cumprir. De um lado, ser um carro muito bom como um veículo familiar, mas também ser o veículo oficial do programa de rally da Ford, sendo pilotado aí por lendas como Colin McRae, Carlos Sainz e Marcus Grönholm. Aliás, essa é justamente uma missão que o Escort cumpriu, especialmente nas suas primeiras gerações lá na Europa. Quem já dirigiu um Focus, especialmente das 2 primeiras gerações, sabe que o carro tem um nível de refino dinâmico que é dificilmente superado até mesmo hoje por hatches extremamente competentes. Boa parte do crédito desse trabalho está na suspensão traseira, que utiliza um sistema chamado Control Blade, que é um derivativo um pouquinho mais simples do sistema Multilink, mas nem por isso menos competente, e é fruto de criação do genial Richard Perry Jones, que também foi quem tocou o projeto aí, encabeçou o projeto de ajuste dinâmico do veículo. Quando você combina essa suspensão traseira com um carro muito bem acertado no equilíbrio, no balanço dinâmico e um sistema de direção muito comunicativo, você tem um carro que é um prato cheio para entusiastas. Isso significa então que esse carro é a base perfeita para um projeto de Track Day. Se você é leitor do Flatout das antigas, você deve lembrar do Project Cars número 145, e é exatamente esse carro aqui, que o João pensa. E aí, mestre? Grande, beleza? tudo bom? Como é que tá, Barato? Cara, na época desse Project Cars, todo mundo conheceu ele como um projeto aspirado, Isso. né? Mas agora algumas coisas mudaram, né? Muitas, muitas. Cara, vamos começar pelo começo. Abre o capô pra gente aí, que eu acho que é onde está a maior notícia, a grande novidade, né? Não é muito normal um projeto começar aspirado e aí partir para um turbo, né? Geralmente o pessoal já começa ou no caminho ou no outro, né? O que te levou a tomar essa mudança de caminho? Lembrando ainda que você teve um aspirado mais forte ainda, né, no passado. Sim, eu tive o Bala de Prata, que era um Focus 2007 dessa mesma geração, com motor 2.0 aspirado de 230 cavalos e 24 kg de torque. 230 cavalos, quase um Berta, né? 0 a 100 em 6.1, um carro bem rápido, bem rápido. E aí esse carro que fim teve? Olha, esse carro eu tive um burnout, porque eu não estava mais tão feliz com o carro porque eu estava totalmente focado em virar tempo em pista. Tá. Isso aqui hoje é diversão. Isso é tranquilidade, isso é um outro foco. A diversão começou a ficar séria demais? Séria demais e eu não conseguia administrar, então eu desmontei tudo e vendi. Tá. E o que me fez, na verdade, refletir, amadurecer um pouco, né? A gente nunca amadurece totalmente, Sim. Né? E me fez adquirir esse carro já com uma leve preparação aspirada. E respondendo a sua pergunta, o que me levou a ir para o turbo é que eu já estava andando em vários circuitos em que, por mais que eu tentasse melhorar a minha tocada, que sempre pode melhorar, a gente sempre pode aprender, eu estava em tempos de volta relativamente estáveis. Então eu fiquei pensando em realmente dar esse passo, né? Já que eu tinha uma boa base de suspensão e freios, né? Sim. E aí sim veio potência, que é o que a gente tem hoje aqui. Sim. Me conta aí um pouco da receita que você tem aqui. Tá. A base da receita é o motor dele mesmo, é um Duratec 2.0, 16 válvulas, originalmente com 147 cavalos. Aqui a gente tem, de diferente do motor original, pistões e bielas forjadas. Cabeçote original, comando de válvulas originais, bronzinas originais. Não mexeu em nada no cabeçote? Não, cabeçote nada. Ele já tem 152 CFM originais, é um cabeçote de altíssimo fluxo. Por isso até é usado como base para tantos projetos, né, de motorsport, principalmente na Europa, né? Então, assim, qual que é o passo dado aqui? É uma turbina K16, pequena, teoricamente para um motor 2.0, mas para a proposta do carro, que é pista, ele precisava de pegada rápida. Então a gente tem essa turbina K16, intercooler de ponto T-Jet, radiador de óleo da Audi RS2, borboleta eletrônica do A3 180, bobinas de fusão EcoBoost. A R-Flow fez um ótimo trabalho aqui de uma Cold Air Intake e um Airbox. Sim, ficou totalmente gringo esse totalmente gringo, né? Totalmente isolado, buscando a captação de ar aqui, um filtro Racing da Inflow, da linha Racing, né? O mesmo usado nos carros da Endurance, que a Inflow fornece. Então, assim, é a tentativa de usar peças OEM, que eu tenho um apreço por isso, por conta de durabilidade. Né? Geralmente o pessoal parte para marcas aftermarket e produtos desenvolvidos para esse modelo, né? E você fez
uma seleção de peças OEM de diferentes modelos, né? Porque eu sempre, historicamente, desde que eu comecei em 2009, eu sempre fui dirigindo com o carro até a pista, corri e voltei. E eu pretendo manter isso daí. Confiabilidade, que é super difícil isso. Nada com o processo de validação de uma fábrica. Então, exatamente. Mesmo, né? Então, foi essa a minha linha de raciocínio. Entendi. E para complementar aqui, a gente tem um câmbio MTX 75, que é da própria linha Ford, com um diferencial LSD da Quaife. Aí que vai fazer a diferença de saída de curva e também não vai te atrapalhar na entrada, né? Ele libera. Não vai liberar, porque ele transfere ele multiplica o torque por 3 e transfere para outra roda. Ele não transfere velocidade. Então você não tem aquele susto de que alguns diferenciais... Sim, o carro dá aquela procurada, né? Ou mesmo aquele sistema de discos de embreagem tradicional que amarra o carro na entrada, né? Que espalha. Eu estava preocupado de repente em colocar um sistema desse de ter uma certa manutenção no pacote de embreagens do diferencial. Sim. Então a Quaife que faz isso daí tá mais do que bem resolvido, né? Quaife é justamente para pegada de pista, né? E aí, esse trabalho todo rendeu quanto? Olha, na configuração atual, ele rendeu 278 cavalos de roda e 46 quilos de roda. Nossa, para pista isso tá perfeito, né? Sim, principalmente se a gente considerar que no log da curva de torque-potência, você tem um ponto que ele dá um bar de pressão, que é o pico de torque a 4.500, e o resto é tudo 0,8. Quem fez o acerto foi o Panda, né? O motor quem fez foi a Pardal Motores lá, ambos em São Paulo, e de novo confiabilidade. Pressão mais baixa, confiabilidade, tentar aquecer o menos possível, ir no gel com o Moku ali no sistema de arrefecimento. Sim. Não, é perfeito. E chegou uma peça, inclusive, agora que a gente instalou um pouquinho antes, Sim, né? Exatamente. Da filmagem. Até o agradecimento ao Henrique da Focus Speed, aí ele fez a régua de fixação das bobinas de fusão EcoBoost e ficou um primor aí. Ele fez também os dutos que a gente nem instalou ainda do Sandero RS de captação de ar para os freios e vai fazer o suporte de bateria traseira aí do meu Opala. Nem falei pra galera, mas agora vocês estão sabendo que a bateria do meu Opala vai lá para trás. Eu acho que todo mundo já esperava isso aí. Já. Desce o capô aí, pensa. Vamos agora, quando a gente fala de projeto de track day, tão ou mais importante do que o motor. Do que o motor é o restante do conjunto, né? Quis começar pelo motor porque era a grande novidade, né? O que a gente tem aí? Parte de suspensão, de freios, rodas? Dá uma geral aqui pra gente. Vamos lá. De fora para dentro a gente tem rodas Koenig, modelo flat out, aro 15, aro 15, portala 8,25, offset 25. 8,25, né? 8,25. Um tamanho bem específico. Sim. A gente está usando hoje aqui os pneus Yokohama A048, né? Um pneu semi-slick. Sim. Discos de 278 milímetros montados com uma pinça Dynalite de 6 pistões da Woolwood. Nossa, tá no limite do espaço. Não tem, é o limite do 15. Tem uns meio centímetro ali. Não tem isso foi um ponto de análise, porque eu não queria, toda vez que eu pensava num freio mais eficiente, porque agora tem muita força aqui, eu estava resistindo a pular para uma roda 16, 17 ou 18. Sim. Até que, através do pessoal da MC Tubarão, meu agradecimento ao Né, ele me vendeu essas pinças aí, que elas caem perfeitamente. É uma pinça de alumínio super leve, 6 pistões, então agora pretendemos dar RL. Nossa, não, com certeza. E a parte de suspensão, o que a gente tem? Daí das rodas, do freio para dentro, a gente tem toda a suspensão, todos os braços em buchas de PU da Energy. A gente tem uma coilover da K-Sport, que é o modelo RR, que é o mais racing deles, com molas de 915 libras, né? Nossa. Uma carga altíssima. Queixo duro, hein? Queixo duro. Na dianteira você tem a possibilidade de fazer ajuste do carro independente da pré-carga da mola e nos amortecedores 36 posições de ajuste. Então dá para brincar bem. Cara, 36. É muita compressão, coisa. Retorno e 2 velocidades. É impressionante. Eu tive a oportunidade de andar em Piracicaba no seco e na chuva. De manhã andei no seco, à tarde na chuva. É impressionante. O incremento de tempo de volta foi mínimo, considerando seco e chuva, porque eu consegui, lógico, com calibragem ali, mas mexendo na suspensão,
carro ficou muito rápido ainda. Impressionante. Impressionante, que muito legal. E é um aprendizado constante isso, viu? Quando Sim. você acha que está bem ajustado, sempre tem um golinho. Quem faz a geometria do carro é a WRA, que gentilmente, obrigado ao Wilson aí, cedeu a oficina aqui para a gente fazer essa gravação. É um belo lugar aqui. Ele tem um equipamento da Hunter de alinhamento, que é um primor. Sim. E isso daí vem ajudando muito também no desenvolvimento do carro, né? Sim. Isso está totalmente a cargo do Wilson, parte de geometria. Bom, não tem banco traseiro, né? Não. Dá para ver aqui que tem a bateria foi lá Foi lá para para trás, trás, né? isso. Bancos concha. Isso, bancos concha em fibra da Cobra, suportes OMP, o volante com offset de 350, não lembro exatamente o código agora, mas é um volante com bastante offset da OMP. Sim, bem para cá. Bem para trás, independente do acerto do ajuste da coluna, né? Cintos de 6 pontos OMP também. E aí você colocou um dash ali, na verdade. Todo o cluster, na verdade. Todo o cluster foi para dentro do dash e está usando uma injeção ProTune, tanto a injeção quanto o dash são ProTune. É o mesmo que a gente tem no Sandero, aqui TDL 5.6. 5.6, isso, é um 5.6. Então eu procurei fazer um painel de acrílico ali, deixar um visual um pouco mais limpo, né? Então assim, por dentro o que a gente não tem? Aliás, o que a gente tem? Capa do painel, volante, banco, trambulador e freios. Eu nem percebi, na verdade. Você manteve o ar-condicionado? Não, você tirou? não tem nada. Tá. Absolutamente nada ali embaixo. É só a capa do painel, o airbag do passageiro eu também tirei, pus a capa falsa ali do Focus GL. Entendi. Tudo para redução de peso. E ele, falando em peso, chegou a pesar ele já? Eu não pesei ele ainda. Se eu puder dar um chute, o peso desse carro, se eu não me engano, é 1.230 ou 1.280 quilos por aí, o peso original. Eu chutaria uns 1.100, 1.100 e pouquinho. Tá. E aí a pergunta que fica é, hoje seu carro é todo de lata e todo de vidro, né? Sim. Então, em termos de estrutura, ele é um carro original. Original, totalmente. Você pretende mexer em alguma coisa nisso, em termos de tirar peso, estruturar ele? Em termos de segurança, o próximo passo agora é pensar em segurança, porque agora a gente tem uma usina ali de força, né? Eu nunca andei com esse nível de potência. Para mim vai ser um aprendizado na tocada, porque você vê ele aspirado, ele virou 2.5 em Interlagos, ele virava 1.42 em Curitiba, 1.43 na Capoava, aspirado, né? Então assim, nossa, agora você vai para um outro pato, você sobe umas 3 categorias, vamos dizer assim, entendeu? 3. Eu sei que a minha vida ficou mais difícil, vai ficar mais difícil agora, né? Porque eu entrou cachorro grande. Isso, agora. eu vou brigar, exatamente, eu vou brigar com um cachorro grande. E eu sei do caminho que eu tenho que percorrer, do mesmo caminho que eu percorri desde 2009 até agora no aspirado, eu vou ter que reaprender tudo isso em tudo. Sem dúvida. Seja com calibragem, com geometria, com acerto, com mapa, né? Sim. E realmente a tocada, que é o que mais eu vou ter que aprender. Sim. E aí você deve fazer uma gaiola, ou seja, parcial. O próximo passo é uma gaiola, talvez uma Club Sport, né? Uma parcial. Parafusada. Isso é um assunto bem polêmico, né? Muita gente insiste em fazê-la soldada. Eu tenho aprendido que o que esse carro tem de rigidez estrutural por conta da suspensão que ele tem, eu acho que é até um pecado a gente travar mais ele ainda. Então eu prefiro deixar ele trabalhar e fazer uma gaiola parcial ou total se você parafusada. solda, você começa do rigidez, zero. eu começo do zero. E eu não estou afim de fazer isso. Eu acho que eu já tenho muita coisa, muito feijão para comer. Quando você, até, enfim, para o nosso leitor aí, quando você faz uma gaiola parafusada, você ainda permite que a
estrutura trabalha um pouco mais, né? Então, você tem um ganho de rigidez da torção, mas ele é um ganho menor do que quando você tem ela soldada. E quando você tem ela soldada, o carro, enfim, vira um bloco muito mais inteiriço, então todo o trabalho de suspensão tem que começar de novo, né? Eu acho que é um caminho que eu não é o que eu falei, eu não estou a fim de percorrer, não. E em termos de vidro, de portas, tampas, você pretende trocar por Lexan, fibra de vidro, alguma coisa assim? A parte de vidro eu já pensei bastante em ir para o Lexan. Como eu me aprecia muito esse visual bem conservado do carro, eu ainda não me convenci de colocar o Lexan por conta daquela... Pode parecer um pouco de frescura, mas por conta daquele visual todo um pouco torcido. Sim. O que eu penso, sim, como alívio de peso, é fazer o capô em fibra, porque esse capô é muito pesado. Sim, e esse carro vai cair muito bem aliviar o nariz dele. Então é justamente ali onde a gente tem mais massa, né? Então eu pensaria, primeiro passo, uma gaiola, a definir em parcial ou total, e o capô em fibra. Vocês não notaram isso aí, né? Porque na hora que eu estiver disputando tempo com algum outro carro, esse carro vai aparecer todo em policarbonato. Você tem uma estimativa mais ou menos de tempo, um target de tempo seu em Interlagos para a galera ter uma ideia do potencial do carro? Bom, eu coloco como target algo que realmente me desafie, tanto o carro como o conjunto quanto a mim. Eu penso em 1,52 para chacoalhar, as estruturas. É factível pelo peso-potência que o carro tem de chão, né? O Focus naturalmente já tem muito chão. O carro está bem calçado. Vai levar um tempo até chegar nesse tempo, até por questão de climatização sua, né? E acerto do carro e tudo mais, né? Mas, e lembrando que esse carro tem ainda o diferencial Quaife, né? Tem um Quaife, tem um LSD Quaife. Não é todo mundo que tem um recurso desses, né? Você não vai perder a velocidade de entrada e você vai ganhar muita velocidade de saída. Pra você ver, quando no primeiro acerto de turbo ele tinha 226 cavalos de roda e 30 kg de torque de roda, em Curitiba virou 1,39 passeando, com carona. Até o Fernando Bosa, um amigo que estava comigo, 1,39. Então tem potencial, tem lenha para tirar de mim e do carro. Já que você tem esse adesivo aqui, você vai ter que justificar bem ele, né? Então, isso daí na verdade os adesivos que estão no carro, eles são como da oficina da WRA, são de empresas que ou eu uso equipamento como o da Bell, né? Eu uso o capacete, da Schroth que eu uso o Hans. Sim. Também como empresas que eu tenho como inspiração, que é a MC Tubarão, né? Eu tenho um apreço, o M ali da Motune, a CFM eu uso uma barra deles, então é tudo questão de ou que eu já tenho ou aonde eu quero chegar ou quem me inspira. Sim. Então acho que é por aí. Perfeito, Pensa. Bom, parabéns pelo projeto. Valeu. Obrigado pela oportunidade. E vocês vão ver mais notícias desse carro aí andando aí em Interlagos, né? Vamos. Valeu, gente. Valeu, até mais.